Bom dia, meninas e meninas, tudo bem? Na aula de hoje, olha só, de quarta-feira, a gente vai estar falando um pouco sobre o estudo dos ângulos, tudo bem? Então, olha só, até esse momento a gente vai ter visto, durante a aula, as explicações teóricas sobre o que é um ângulo, como é que a gente pode chamar o ângulo, tá? Representar matematicamente o ângulo. A gente vai falar, por exemplo, quais são as medidas de ângulo possível, tá? Os tipos de ângulo. Por exemplo, se o ângulo ele é agudo, reto, obtuso, tá bom? Vamos ver algumas propriedades sobre as medidas dos ângulos. Vamos falar também sobre ângulos congruentes e bissetriz, tá? Mas depois disso, eu tô gravando esse vídeo para a gente chegar na parte de operações com ângulos, tá? A primeira delas é a transformação das medidas, ou seja, a gente saber andar com as medidas dos ângulos. Primeira coisa que eu quero falar aqui são quais são as medidas dos ângulos. Os ângulos podem ser medidos em graus, minutos e segundos, tá? O grau, pensa que esse sistema de medida é basicamente igual da hora, só que a gente está medindo angulação, ou seja, o valor do ângulo, a medida desses ângulos, tudo bem? Então a maior medida é o grau e é representado pela bolinha. A medida menor do meio é o minuto, que é representado por uma aspa simples, e o segundo, que é representado por uma aspa dupla. Tudo bem? Então, olha só, como é que a gente transforma essas medidas? Se a gente está olhando para um ângulo e essa medida do ângulo está em graus e a gente quer passar para minuto, a gente faz o seguinte, ó. Se eu quiser passar uma medida de grau para minuto, é só a gente pegar a medida e multiplicar por 60. Por quê? Olha só. 1 grau, ele equivale a 60 minutos, tá? Então, se eu falar assim, quantos minutos tem em 1 grau? A gente vai falar 60. Se a gente pensar quantos minutos tem em 2 graus, é só fazer 60 mais 60, que vai dar 120, tudo bem? Agora, se a gente pensar, olha só, 1 minuto equivale a 60 segundos, tá? Igual o sistema de hora mesmo, tá? E por último, de grau para segundo, a relação é essa. 1 grau tem 3.600 segundos. Pensando nisso, como é que a gente vai fazer essas transformações de ângulos? Tá? Dessa maneira, se a gente olhar o exercício, ele pedir para passar de grau para minuto, a gente vai pegar a medida e vai multiplicar por 60. Tá? Se a gente quiser passar de minuto para segundo, nós vamos pegar a medida e fazer vezes 60. Professor, mas e se a gente quiser passar de grau para segundo? A gente pode fazer de duas maneiras. A primeira é pegar a medida em grau e multiplicar por 3.600 ou fazer duas contas de vezes com 60. Faz uma vez para achar a medida de grau para minuto, vezes 60, e depois faz de novo de minuto para segundo, vezes 60. Tá? Por último, olha só, se a gente quiser voltar do segundo para o grau direto, é só nós dividirmos o valor por 3.600. Tudo bem até aí? Olha só, pessoal. Então, vamos prestar atenção. Vamos exemplificar para ficar mais fácil de entender, né? Então, por exemplo, olha ali. Exemplo 1. Transforme 15 graus em minutos. Então, eu quero passar uma medida de grau para minuto. Como a gente viu agora há pouco, de grau para minuto é só multiplicar o valor por 60. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, olha só. Eu vou pegar 15 graus e vou fazer vezes 60. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, olha só. 15 vezes 60 vai dar quanto? Só fazer a conta aí, né? Se a gente fizer a conta, a gente vai achar 900. Então, a gente achou a resposta. Então, olha só. 15 graus equivalem a quantos minutos? Só fazer 15 vezes 60 e equivalem a 900 minutos. Tudo bem até aí? No exemplo B, transforme 24 graus e 30 minutos em minutos. Ou seja, ele tem duas medidas aí, como a gente viu. A gente tem uma parte em grau e a outra parte em minuto. E ele quer que bote tudo em minuto. Então, a gente vai pensar, olha só. Esse 30 minutos já está aqui em minuto, a gente não precisa mexer nele, por enquanto, tá? Só que o grau precisa ser transformado em minuto. Então, isso é a primeira coisa que a gente vai fazer.
tá bom? Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar a medida em grau, o 24, em minuto. De novo, grau para minuto é só fazer vezes 60, tá? Então, a gente vem aqui, vezes 60. 24 vezes 60 dá 1.440 minutos. Tudo bem? Só que olha só, o exercício já dava 30 minutos aqui, certo? Para a gente achar a resposta final tudo em minutos, é só pegar esses 30 que já tinha e somar com esse que a gente descobriu ao transformar, tá? Então, a segunda parte é só fazer o seguinte, ó. Vem aqui e faz 1.440 mais 30, tá? Que vai dar 1.470 minutos. E essa é a resposta da letra B, ok? Então, olha só, pessoal. Mais um exemplo para a gente entender essas transformações. Esse exercício aqui da letra C, ele pede o seguinte, ó, transforme 15 graus, 8 minutos e 30 segundos em segundos. Então, ele quer que passe tudo para segundo, tudo bem? Então, olha só, quais são os passos que a gente vai ter que fazer aqui? Primeiro, passar a medida de grau, que está em grau, para segundo. Depois, segundo passo, passar a medida que está em minuto para segundo. E por último, é só a gente somar todas essas medidas que nós encontramos em segundos, tudo bem? Então vamos começar. Então olha só, aqui no grau, a medida em grau é 15. Eu quero passar 15 graus para segundos, direto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 15 e vai multiplicar por 3.600, tudo bem? Isso vai dar, galera, 54.000. Tudo bem? Então, ó, isso aqui vai dar 54.000 segundos. Então, isso significa que 15 graus equivalem a 54.000 segundos. Tudo bem até aí? Então, olha só. Segundo passo, né? A gente quer passar a medida do minuto para segundos. Então, vamos lá. A gente pega aqui. A medida em minutos é 8. Então, é só pegar 8 e fazer vezes 60. Por quê? De minuto para segundo é só multiplicar por 60. Tudo bem? Então, olha só. Quanto é que vai dar? 8 vezes 60 dá 480 segundos. Tranquilo? Então, olha só. Já fizemos as duas conversões necessárias. Agora é só somar todas as medidas em segundos. Lembrando que aqui o exercício já dava 30 segundos para vocês. Então, a gente vai acrescentar isso tudo aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. A gente vai pegar 54.000 mais 480 mais os 30 que já tinham ali. Isso vai dar, pessoal, 54.510 segundos. Isso significa o quê? Que essa medida original, ao ser transformada toda em segundos, equivalem a 54.510 segundos. Ok até aí?